Sejam bem-vindos ao canal. Aqui você encontrará os melhores conteúdos do mestre Neville Goddard. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho para receber todos os vídeos novos em primeira mão. Antes de começar, deixe sua curtida, isso ajuda muito o YouTube a levar esses conteúdos a mais pessoas. E se quiser contribuir com o meu trabalho, é só clicar em assinar e se tornar membro da comunidade. Sua presença é valiosa e faz toda a diferença. Gratidão por estar aqui. Agora, vamos ao áudio de hoje. Crianças, meninos maravilhosos, e ela ia. Todos com quem eu entrasse em contato, a confiança, a grande fé em sua própria e maravilhosa imaginação humana. Se eu pudesse levá-los esta noite à fé e à confiança em sua própria e maravilhosa imaginação humana, meu trabalho estaria feito, pois eu os teria elevado à confiança e à fé em Deus. A imaginação, sua própria e maravilhosa imaginação humana é uma com Deus. Há uma história contada no capítulo 31 do livro de Deuteronômio. E o Senhor disse a Moisés: Dormirás com teus pais, e então este povo se prostituirá e se voltará para outros deuses. E então o mal e a desgraça cairão sobre eles. E naquele dia esconderei deles o meu rosto. Versículos 16, 18. Todas as desgraças virão, tudo o que eu predisse que aconteceria, tudo virá, mas esconderei deles o meu rosto por causa de todo o mal que fizeram. E agora ele descreve o que quer dizer com mal. Porque se voltaram para outros deuses. Não que assassinaram, que roubaram, que fizeram qualquer coisa que você e eu chamaríamos de mal, voltar-se para outro Deus era o mal de que ele falava. Pois ele disse: Eu sou o Senhor e não há outro. Eu sou o Senhor. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a felicidade e crio a tristeza. Eu sou o Senhor, que faço todas estas coisas. Isaías 45, 6. Plena responsabilidade por tudo o que foi criado no mundo, bom, mau e indiferente. Não há outro Deus, apenas um Deus. Eu mato e faço viver. Eu firo e curo. Estas palavras são ditas a Moisés para dizer ao povo. Mas ele previu o que o homem faria sem a presença visível de alguém chamado Moisés. Moisés é o seu porta-voz. Nas Escrituras, todo nome tem um grande significado. Não se trata de um homem, é um estado de consciência. A palavra Moisés é o antigo verbo perfeito do verbo egípcio nascer. É isso que a palavra significa. Há um trocadilho com a palavra que significa tirar para fora, e isso também é verdade. Chamavam-no de Moisés porque eu o tirei da água. Bem, a palavra Moisés, composta de 3 pequenas letras hebraicas, Mem, Shin, Re, Moshe, nesse sentido literal poderia ser tirar para fora. Se você pegar a palavra e invertê-la, transliterá-la, Eshem, significa o nome. Se você pegar a letra do meio, puxá-la para fora e colocá-la primeiro, Shema, significa céu. Portanto, o céu está dentro de você. Eu tiro tudo de dentro de mim pelo uso do nome. E assim, é a Moisés que o nome de Deus é revelado, e esse nome é Eu Sou. Mas agora, Moisés está prestes a morrer e ser reunido aos seus pais. E quando o líder visível for levado, você e eu, que não podemos ver Deus porque agora o rosto está escondido, nos desviaremos para outros deuses. No entanto, Moisés, que agora está morto, deve ressuscitar. Ninguém conhece o seu local de sepultamento, como você lê no capítulo 34 de Deuteronômio. E Moisés morreu, e até hoje ninguém em Israel conhece o seu local de sepultamento, versículos 5, 6. Portanto, eles não podem fazer do sepulcro. Mas eu lhes digo, ele está sepultado no homem. Pois esta palavra é o antigo perfectivo, aquilo que é exato, aquilo que é perfeito, em outras palavras, uma imagem perfeita de Deus. Mas é nascer, ainda não era nascer. Agora, ele não pode conduzir o homem à terra prometida, cabe a Josué fazê-lo. E a palavra Josué é a palavra hebraica para a palavra Jesus, a mesma coisa. Jesus é a forma anglicizada da palavra hebraica Joshua, que significa salvar. E então, cabe a Jesus cumprir a imagem perfeita.
Agora, esta noite, quero mostrar-lhe quem você realmente é. Digo-lhe que todas as coisas existem na imaginação humana, que nada do que você e eu discutimos como objeto é independente da imaginação em algum nível ou níveis, mais nada. Experimente. Veja se consegue pensar em algo e discuti-lo sem imaginar. A fonte última de todos os fenômenos de todos os tipos é ona com a imaginação que está ativa em você e em mim, a fonte de todos os fenômenos. Aquilo que agora se prova verdadeiro neste mundo era outrora apenas imaginado, mas tudo agora nos é dito. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1 versículo 2. Aqui, o apóstolo ou evangelista João faz a ousada afirmação de que todas as coisas, sem exceção, foram feitas por aquele que estava desde o princípio com Deus. Bem, eu sei que, no meu caso, ao observar e seguir a linha que leva à causa, posso rastreá-la até a minha imaginação. Um homem está sentado à sua mesa e há contas vencidas há muito tempo. Ele veio às minhas reuniões, um empresário de muito sucesso na cidade de Nova York. Essa é a sede, mas ele tem fábricas e lojas em Paris, no Brasil e representantes por todo o país, um empresário de muito sucesso. Então, ele se sentou e, para clarear a mente, em sua imaginação, escreveu a carta lembrando da dívida vencida há muito tempo, não a enviou pelo correio. Então, escreveu uma segunda carta acusando o recebimento do dinheiro e agradecendo ao outro. E essas cartas nunca foram enviadas. E, ao longo dos anos, não se passaram mais do que 3, 4 dias antes que o cheque chegasse pelo correio. Ele disse: "Não posso me dar ao luxo de perder um cliente. Para continuar no negócio, é preciso manter clientes, e por isso não posso cobrar um cliente. Preciso mantê-los, e para mantê-los, quero que paguem, que sejam bons clientes. Tenho todos catalogados e as BS, CS, DS, dependendo da sua disposição ou relutância." Ele catalogou tudo, mas opera desta forma. Bem, qual foi a causa de alguém liberar repentinamente os fundos para enviá-los? Ele pode rastrear isso até seu ato imaginário. Agora, se isso pode ser repetido e se comprova em desempenho, realmente importa o que o mundo pensa? Se há evidências para algo, que importância tem o que você, eu ou o mundo pensamos sobre isso? Ele tem a evidência de que seu ato imaginário foi a causa dessa disposição de pagar a dívida. Agora, isso é um ato, não é? É um ato criativo. Agora, voltemos a João, versículo 2 do capítulo 1. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Bem, agora, este mencionado no versículo 2 do capítulo 1 de João deve ser a imaginação humana. Como você pode se afastar dela? Você não pode se afastar dela se essa afirmação for verdadeira. Então, aqui está a imaginação agora personificada. Bem, eu sou uma pessoa, eu imagino. Então por que ela não deveria ser personificada? Então Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. Mas agora ele se esconde de mim por causa do mal que eu fiz. Mas agora ele me diz que não está me criticando por nenhum ato desagradável julgado pelos padrões humanos. Eu poderia ter feito uma centena de coisas das quais estou totalmente, bem, envergonhado, eu posso ter feito, e é provável que eu tenha feito. Mas ele não me julga por esses atos. O mal do qual ele fala é que eu me afasto dele e vou em direção a outro Deus, que eu ouso acreditar em um poder causal fora do Deus único, e que esse Deus único revelou seu nome como eu sou. Então, se eu pudesse persuadi-lo a realmente acreditar na sua própria e maravilhosa imaginação humana. E quando você imaginar algo, e espero que seja algo amoroso, acredite na realidade desse ato imaginal e observe-o acontecer, para que você possa descobrir quem Deus realmente é. Quando você o encontrar e permanecer fiel a este Deus único, pois ele é o único Deus, então ele se revelará. Há uma maneira pela qual Deus se revela no homem, e você nunca verá outro. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, e o veremos como ele é. 1 João 3 versículo 2.
Você se verá embelezado, glorificado ao enésimo grau. Esse é o ser que você realmente verá, porque ele realmente se tornou você com o propósito de que você se tornasse Deus. Esse é o grande sacrifício que houve no princípio. E tudo isso nos é contado em detalhes nas Escrituras. O Antigo Testamento é um projeto profético da vida de Jesus Cristo. Então, quando você lê a história de Jesus Cristo, você pode pegar a palavra Senhor no Antigo Testamento e chamá-la de Jesus Cristo. Pegue a palavra Jeová, pegue a palavra Deus Todo-Poderoso, pegue qualquer nome daquele poder criativo do Antigo Testamento e chame-o de Jesus Cristo. Agora leia a história dele com atenção, como nos é contado em nosso Testamento, e veja o que está reservado para você, é para Jesus Cristo. Estou clamando a Deus. Deus se tornou e se torna homem. Ele se tornou homem e se torna homem. Creia. Ele não está do lado de fora pendurado em nenhuma cruz. A única cruz que ele já teve foi a cruz chamada homem, esta é a cruz. Então ele entrou na história humana e, posso dizer a vocês, toda criança nascida de mulher um dia despertará deste sonho maravilhoso, e quando ele despertar, não haverá perda de sua individualidade específica, absolutamente nenhuma. E quando ele despertar, ele é o ser mencionado nas Escrituras chamado Jesus Cristo, porque tudo o que foi dito sobre ele aconteceu ao indivíduo, mas tudo. Ele ressuscita da mesma maneira. Então eles não conhecem seu sepulcro. Eu lhes direi o sepulcro, é o seu crânio. É onde você acorda bem no seu crânio. Como lhes foi dito, ele sai do crânio, então ele nasce daquele túmulo da morte. Esse é o nascimento. Mas é simbolizado em uma criança, que é sempre um símbolo de um nascimento. Então ele passa por toda uma série de experiências que levam à experiência final, quando o selo de aprovação é colocado sobre ele, que é a descida do Espírito Santo na forma de uma pomba. E agora tudo o que estava contido no nome de Moisés foi cumprido. Moisés, o antigo perfectivo, contendo a imagem perfeita, mas em forma germinal. E assim ele morre, e este é o grande mistério da vida através da morte. Então ele morreu e ninguém sabe onde o enterraram, porque ele foi enterrado no homem. Essa é a semente, esse é o germe, tudo, toda a trama, todo o plano. Pois vos é dito que Deus revelou ao homem, como nos é dito no Salmo 103, revelou a Moisés o seu caminho, mas a Israel, falou a Israel em seus atos. Assim, vemos os atos, mas aquilo que está enterrado dentro de nós conhece o caminho. E quem disse alguma coisa sobre o caminho? Jesus Cristo, ele disse: Eu sou o caminho. Assim, no Salmo 103, a Moisés revelou o seu caminho, a Israel, falou-lhes em seus atos. E todos esses são os atos. Se o homem pudesse rastreá-los até a causa e encontrar Deus. Tudo o que acontece está pegando o homem e tentando dizer a ele para voltar, para ver por que aconteceu, porque a semeadura e a colheita são para sempre. Como nos é dito no final do 8º capítulo de Gênesis. Enquanto a terra durar, a semeadura e a colheita não passarão, é para sempre. Versículo 22. Como o homem planta, assim ele ceifará. Portanto, não se enganem, Deus não se deixa escarnecer, tudo o que plantamos, isso colhemos. Então, quando vejo a colheita, posso rastreá-la até algum ato imaginário da minha parte. Então, volto para ver que começou aqui, em algum ato imaginário. Mas se ele faz todas as coisas, e eu sei que fiz, então devo encontrá-lo. Não posso esperar muito para encontrá-lo. Devo ter encontrado. Sei exatamente como começou, exatamente onde estou imaginando. Então, eu o encontrei, e então vem o quadro que se desenrola da história de Jesus Cristo no homem. Portanto, todas as coisas existem na imaginação humana. E como Blake tão claramente afirmou, tudo o que contemplas, embora pareça exterior, está dentro, na tua, maravilhosa, imaginação humana, da qual este mundo da mortalidade é apenas uma sombra. O vasto mundo inteiro é o homem, o observador, empurrado para fora. E você terá experiência após experiência para persuadi-lo a aceitar este Deus, não aquele Deus. Se alguém vos disser: olhai, lá está ele.
Não acrediteis nele. Marcos 13, 21. Você nunca vê Cristo lá ou aqui. Você só o encontrará dentro da sua própria e maravilhosa imaginação e o encontrará como ela, e você é ela. Esta é a história. Mas o homem se afasta de Deus, e ao fazer isso Deus esconde o seu rosto. Ele o esconde por trás dos fenômenos da vida. Você o vê o tempo todo na colheita, mas não o reconhece, porque não consegue traçar a relação entre a colheita e o semeador que é o seu eu. E estamos plantando de manhã, à tarde e à noite. Então, se eu pudesse, esta noite, me convencer de que todos realmente, em certa medida, acreditavam nisso, de que vocês poderiam realmente se sentir confiantes no ato imaginário e ter fé em sua própria e maravilhosa imaginação humana, eu poderia profetizar para vocês. Na medida em que vocês tiverem fé e confiança em seus atos imaginários, todo o seu vasto futuro seria determinado por seus próprios atos deliberados. Vocês poderiam pará-los e reiniciá-los como quisessem. Vocês poderiam ter sucesso, se quisessem, e duvido que alguém queira ser um mendigo, mas muitos, sem conhecer esta lei, se detêm no fracasso, sem saber que um ato imaginário está produzindo uma colheita. Mas o homem que a conhece, observa cuidadosamente cada pensamento que nutre, porque sabe que ele crescerá em seu mundo. Se ele sabe disso, e essa é a única causa no mundo, ele encontrou Jesus Cristo. Pois por ele todas as coisas são feitas, não apenas algumas coisas, mas todas as coisas são feitas, boas, mas indiferentes. Agora, as escolas do mundo nos ensinam que Deus não fez nada além do bem. Bem, meu velho amigo Abdullah, caminhando pela Central Park West um dia, vimos uma certa placa na Sociedade Ética, o prédio, e eles tinham a palavra pureza. Havia 3 palavras e uma era que significa pureza, que era puro. Abdullah, de uma forma muito gráfica, não usarei a palavra que ele usou, mas ele disse: puro o quê? Puro o quê, Neville? Que pureza? Pureza seria a própria essência da coisa, não é? Puro. Bem, suponha que eu tivesse um lindo jardim e ele precisasse de fertilização, e eu encomendasse de você quem deveria fornecê-la, e você me trouxesse, porque você gosta de mim pessoalmente, e você me trouxesse, em vez do que eu pedi, você me trouxesse perfume. Não foi isso que eu pedi. Pois aqui está uma imagem perfeita de Deus, que se chama Moisés. Mas ela está para nascer, ainda não nasceu. Ela precisa passar por todos os estágios de crescimento e culminar naquilo que é chamado Jesus Cristo em vocês, não há 2000 anos, mas em vocês hoje. E assim, a semente está em nós. Ouvimos a palavra, ele nos disse a palavra. Agora, ele disse: escrevam-na num livro, tudo isso está no capítulo 31 de Deuteronômio, escrevam-na, para que lhes sirva de conforto, para os proteger, como testemunho, quando se voltarem de mim para deuses estranhos. Eles voltarão e lerão o livro, e poderá ser um conforto. Eles ainda culparão todos os tipos de coisas, porque pensarão que, mesmo enquanto isso lhes acontece, veio de algum Deus horrível, e se perguntarão o que fizeram. E eles não conseguem ver a placa na parede. Eles não conseguem ver todas essas coisas e rastrear de volta ao que eles próprios estão fazendo. Assim, lemos no capítulo 8 de Ezequiel: Filho do homem, olha e vê o que os anciãos da casa de Israel estão fazendo nas trevas, cada um em seu quarto. E dizem, e ninguém nos vê. Versículo 9. Gravadas no interior da mente do homem, todas as bestas rastejantes, todas as bestas abomináveis, porque o homem as cria, e ele pensa que ninguém me vê. Posso sentar-me sozinho e pensar o que estou pensando de você ou do outro, e ninguém vê, é isso que eu penso. E ele vê a todos porque me cingiu. Ele me cingiu tão completamente que não consigo nem encontrá-lo até que o homem comece a despertar. Ao despertarmos, descobrimos quem ele é. Ele é a nossa própria e maravilhosa imaginação humana. Então, esta noite, você pode começar agora mesmo, se acreditar. Estabeleça uma meta, para si mesmo ou para outra pessoa, e tenha fé e confiança em seus atos imaginários. Acredite neles implicitamente, nenhum poder no mundo poderá impedir que isso se transforme em colheita. E você colherá.
Todos podem fazer isso. Todos são chamados a fazê-lo. Mas no minuto em que me volto para outro Deus, sou chamada de prostituta nas Escrituras. A prostituta não é o que nós, neste mundo, chamaríamos de prostituta. Eles a identificam com idolatria, não com sexo. Voltar-se para algum ídolo, seja uma bela imagem, seja uma cruz, seja qualquer coisa neste mundo, voltar-se para ele, isso é idolatria e isso é bancar a prostituta. Então, todos, homens e mulheres, tornam-se prostitutas, porque não enxergam e insistem em fazer algo para adorar. Ele disse: Não me façais imagem de escultura, absolutamente nenhuma. Deuteronômio 5, 8. Entrem nas igrejas do mundo, encontramos todas elas, não apenas em todo o mundo, mas vocês encontram ao lado de cada grande igreja algum lugarzinho que vende essas indulgências. Isso é um grande negócio. Eles vendem uma pequena cruz e uma pequena imagem de Jesus, uma pequena imagem de fulano de tal, e rezamos a todos os santos do mundo, a todos, exceto a nós mesmos. E aqui, o próprio ato disso era se prostituir, e isso é idolatria. Agora, você pode começar hoje à noite. E eu poderia lhe dar inúmeros casos. Todos os relatos de caso nos livros que escrevi são baseados em fatos. Minha editora não tinha espaço para, na verdade, citar todos. Em primeiro lugar, não seria comercializável, seria um volume muito grande. Mas, de 1000, selecionamos apenas 40. Poderíamos ter tido 1000, todos eram bons. Cada relato de caso se baseava neste princípio simples, maravilhoso e milagroso de alguém acreditar na realidade de seus próprios atos imaginários maravilhosos, que Cristo é Deus em ação, bem, imaginar é imaginação em ação. E eu identifico imaginação com Deus, e Cristo com imaginar. Então, aqui temos tudo na ponta dos dedos. Todas as coisas são possíveis para ele, disse ele, todas as coisas, pois todas as coisas são possíveis para a imaginação. Existe algo que você não consegue imaginar? Você pode não acreditar que seja possível, mas não pode negar que consegue imaginar. Quando Sir Isaac Newton perguntou: Pode alguém ir aonde sua imaginação nunca andou antes? E a resposta é não. Ele disse: Eu irei e prepararei um lugar para vocês, ele tem que ir primeiro, e se eu for, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. João 14, 2. A imaginação deve ir primeiro. Na casa de meu pai há inúmeras moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito. E agora eu vou e preparo um lugar para vocês. Quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver em imaginação, lá nós, juntos, estejamos em carne e osso. E isso eu sei por experiência própria, colocar-me, a milhares de quilômetros de distância física do meu objetivo, colocar-me no meu objetivo como se estivesse lá fisicamente, e olhar o mundo, vê-lo e observá-lo a partir desse estado imaginado. Vê-lo exatamente como eu veria se fosse verdade que eu estava lá fisicamente, e então adormecer nessa suposição, como se fosse verdade. Acordo na manhã seguinte e me encontro fisicamente onde estava na noite anterior. Mas as coisas acontecem rapidamente. Tudo se reorganiza e então me movo sob compulsão para ir para onde, na imaginação, dormi. Agora, isso eu já fiz várias vezes. Aprendi da primeira vez da maneira mais difícil, porque fiz sem esperar que teria que fazer a viagem. Era uma noite muito fria em Nova York, 30 centímetros de neve no chão, e dormi em Barbados porque queria algo quente e reconfortante ao meu redor. Cerquei-me da casa da minha mãe. Eu conseguia sentir o cheiro das coisas que vêm apenas dos trópicos. Eu conseguia ouvir o que vem apenas dos trópicos. Quando pensava no meu apartamento em Nova York, eu o via ao norte de mim, a 3.200 quilômetros, na cidade de Nova York. Quando acordei na manhã seguinte, não havia 30 centímetros de neve, tínhamos cerca de 20, então eu ainda estava onde estava fisicamente. Esqueci e combinei de ir ao Maine passar as férias, eu e minha esposa, quando chegou um telegrama dizendo: Nunca lhe contamos isso antes, porque a guerra está acontecendo e sabíamos que você não poderia vir a Barbados, mas minha mãe está morrendo. Então,
se você puder vir, a única pessoa que ela gostaria de ver antes de fechar os olhos é você. Ela pergunta por você o tempo todo. E minha esposa e eu embarcamos no dia seguinte. Eu não era cidadão americano na época, e você tem que navegar com uma autorização para retornar, ou não poderia voltar. Nunca pensei em reentrada ou qualquer outra coisa, apenas em chegar à mãe. Navegamos em 24 horas e eu estava sem autorização, sem nada, e quando chegou a hora do meu retorno, ninguém me concedeu a reentrada. Mas eu consegui da mesma forma. Não há barreira neste mundo, subi sem autorização para retornar e a consegui como se fosse um nativo americano. Todas as portas tinham que ser abertas se você soubesse quem você se você soubesse quem você é. Mas eu não sabia que isso aconteceria dessa forma. Então eu lhe digo, você é livre como o vento se você souber quem você é e viver pela palavra de Deus. Como nos foi dito, você conhecerá a minha verdade, e esta verdade o libertará. E eles disseram: Mas o que, nós? Nós somos a semente de Abraão. Sempre fomos livres, nunca fomos escravizados. Eles não sabiam da escravidão em que estavam. Todo o vasto mundo que se considera livre sem conhecer a Deus está escravizado. Um rumor nas últimas 2 semanas gerou no papel pelo menos 25 a 30 bilhões de dólares em lucro, no papel. O mercado seguiu esse caminho por causa de um rumor. O Sr. Martin falou e o mercado seguiu esse caminho. Alguém interpretou o que ele disse e seguiu esse caminho. Então, os valores, no papel, eles ainda estão produzindo tanto quanto antes, e você e eu consumimos a mesma quantidade de comida, e sem dúvida fazendo as coisas que fazíamos normalmente, mas aqueles que olham para os pequenos números, observando-os e subtraindo um do outro, descobrem uma depreciação de valores da ordem de 50 bilhões. Sabem quanto são 50 bilhões de dólares? Tudo por causa de um pequeno rumor. Bem, um pequeno rumor esta noite. Se você não sabe quem é Deus, pode começar todo tipo de coisa no seu mundo. Se você não sabe quem Ele é. Mas se você sabe quem Ele é, e eu lhe digo quem Ele é a sua própria e maravilhosa imaginação humana, isso é Deus. Deus se fez homem para que o homem se tornasse Deus. E se todas as coisas são possíveis para Deus, elas devem ser possíveis e prováveis para você, se você crer. Então, agora somos convidados a testá-lo e ver. Como nos é dito, venha testar a si mesmo e veja, não testar o outro. Estas são as palavras do capítulo 13 de 2 Coríntios. Venha testar a si mesmo e veja. Você não sabe que Jesus Cristo está em você? A menos que, é claro, você não passe pela prova. Versículo 5. Vocês não sabem que são o templo do Deus vivo e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios 3, 16. Disseram-nos que é verdade. Agora você está convidado a testá-lo. Se ele habita em mim e todas as coisas lhe são possíveis, sou convidado a realmente testá-lo. Bem, como eu o testaria? Assim como eu disse antes, se você quer viajar e não tem tempo e dinheiro, todas essas coisas estão contra você, tente. Durma fisicamente onde dormiu ontem à noite, mas durma mentalmente em sua imaginação, onde você quer ir, e veja o que acontece. Coisas estranhas acontecerão e você acordará sob compulsão e todo o vasto mundo se reorganizará para compeli-lo a se mover através de uma série de eventos, levando de onde você está fisicamente para onde você está na imaginação. E você fará isso. Acontecerá tão naturalmente. Sabe o que você realmente dirá se não acreditar realmente que isso é causa? Você dirá: Bem, teria acontecido de qualquer maneira, é assim que acontece naturalmente, teria acontecido de qualquer maneira. Mas, posso lhe dizer, nada acontece simplesmente. Há uma causa por trás de tudo neste mundo. Você vê o carvalho? Bem, a bolota deve ter estado lá em algum momento, a menos que você tenha transplantado o carvalho. Mas o próprio carvalho é a prova de que em algum momento uma bolota criou raízes e cresceu. Não há nada neste mundo. Tudo bem, você vê alguém neste mundo, você pode rastreá-lo até a infância,
onde deve ter nascido, e que você pode rastreá-lo até um ato criativo, que é invisível para o resto do mundo. Então você volta até aquele ato criativo e o ato criativo é aquele momento em que você realmente acredita em seu ato imaginário. Esse foi o ato criativo e naquele momento tudo começou a se desenvolver. Mas você está tão ocupado, e eu estou tão ocupado, que você esquece toda essa semeadura em nosso mundo, de modo que quando ela aparece, não reconhecemos nossa própria colheita. Mas, esta noite, acredite em mim. Deus em quem você crê, você diz que crê em Deus. 14 de João, você crê em Deus, creia também em mim. Versículo 1. Ele está falando. Você crê em Deus, isso é bom, creia em Deus, eu lhe direi quem Ele é, creia em mim. Agora, mostre-me o Pai. Bem, você me vê, eu sou o Pai, ele disse. Quando você me vê, você vê o Pai, como você pode dizer? Mostre-me o Pai. Eu e meu Pai somos um. Então, creia em Deus Pai, mas creia em mim. Então, todo esse drama está acontecendo em você, individualmente, e tudo se desenrola dentro de você, e você é Ele. E não posso contar a ninguém a emoção, aquele algo que acontece quando toda a história de Jesus Cristo se desenrola em você. Quando começa a se desenrolar, você não consegue acreditar. E você percebe que isso não pode ser baseado em uma visão moral, não pode ser baseado no que me ensinaram, porque você não tem o sentimento de uma ruptura radical com o passado. Seus amores permanecem os mesmos, você pode vê-los de forma diferente. Mas suas aversões, talvez você se torne indiferente a elas. Mas não posso dizer honestamente que não há certas coisas neste mundo das quais eu ainda não desgoste. E, no entanto, aconteceu comigo, então não pode ser baseado no que me ensinaram a acreditar. Eu tive que acreditar para que acontecesse. Então, eu sei hoje, sem sombra de dúvida, que não o conquistei. Sem mérito, você pode jogar o mérito pela janela. Você não pode adquirir mérito. Não é mérito, é um domingo. É tudo graça e a verdade e a graça vieram por meio de Jesus Cristo. E, portanto, tudo é um domingo. Agora, o que é graça? Graça é a dádiva de Deus ao homem. É uma dádiva, não pode ser conquistada. E o mundo ainda tenta conquistá-la fazendo isso, fazendo aquilo outro, e você não pode conquistá-la. Mas o que determina o momento em que você é eleito para receber o quadro que se desenrola, eu não sei, isso permanece para sempre o seu segredo. Por que esta noite deveria ser chamada e não a outra? Quando julgado pelos padrões humanos, o outro parece mais gentil, mais amoroso, mais, eu diria, digno. Mas não podemos julgar, não conhecemos o coração do homem. E Deus, e somente Deus, conhece o coração. Quando está pronto, ele se desdobra dentro dele porque Deus estava lá o tempo todo. Ele o havia submetido às fornalhas e sabia exatamente a que grau o havia levado. Levado a si mesmo. Então, peço a todos aqui esta noite que, ao voltarem para casa, testem de uma forma muito, muito simples. Se vocês tiverem X dólares no banco, desde que, é claro, queiram X dólares no banco, não visualizariam isso em suas mentes? Não viriam o mundo de forma diferente, sem nenhuma ansiedade com as contas? Porque, se elas chegassem, vocês as empilhariam até esse ponto, se tivessem dinheiro no banco. Na verdade, o pagador mais lento do mundo é o milionário. Ele faz as pessoas carregarem sua conta por um ano. O sujeito pequeno corre para pagar no minuto em que a conta chega para manter seu crédito, mas o milionário as acumula e, uma vez por ano, quita. Ele sabe que pode, então não se preocupa com isso, não está preocupado. Agora, se vocês tivessem essa segurança, pensariam de forma diferente, sentiriam de forma diferente, viriam o mundo de forma diferente. Comecem a pensar de forma diferente e a ver de forma diferente, e então o que for preciso virá ao seu mundo. Mais uma vez, falo por experiência própria. Porque nunca enfrentei uma plateia neste país em que alguém pudesse se levantar e me dizer: você não sabe o que é não ter $1, porque eu sei.
Sei o que é ser despossuído por não pagar o aluguel. Não porque eu não quisesse pagar, não pudesse pagar. Sei o que é ficar sem refeições porque não podia comprá-las. Então, sei dessas coisas por experiência própria. Não li em livros. Então, quando as pessoas me dizem: mas você não teve experiência, elas não sabem. Eu tive as experiências. Na minha idade, pouquíssimas pessoas conseguem se lembrar em detalhes da depressão. Elas podem ter estado em uma casa onde o pai e a mãe sofreram mais, mas não a criança. Então, quando enfrento plateias hoje, a maioria delas é mais nova que eu, então elas realmente não conhecem aquela depressão, aquela verdadeira depressão. Eu passei por isso, então sei o que é dizer: bem, siga em frente, porque já carregamos você por tempo suficiente, não podemos mais carregá-lo. Você não pode culpá-los. Pegue sua pequena mochila e vá embora. Onde você vai dormir? Então você vai para a casa de um amigo e dorme no chão até ele se cansar, depois você vai para outro lugar. Essas são experiências de quando eu não sabia quem era Deus. Mas quando você o encontra e todas as coisas lhe são possíveis, o que você está fazendo no chão? Levante-se. O que você está fazendo aí? Saia daqui se você sabe quem você é, e você só sabe quem você é quando descobre quem é Deus. No minuto em que você o encontra, bem, então, lance a foice e colha. Ele disse: tudo o que é meu, teu é meu. E se tudo é meu para ser tomado, o que estou fazendo sem tomar discriminadamente? Você discrimina e toma o bom. Você seleciona o que quer neste mundo e aplica este princípio para obtê-lo. Você não fere ninguém. Ninguém é ferido porque você sabe que no final não há outro, é tudo você mesmo. O vasto mundo inteiro é você mesmo empurrado para fora, então você não ora a ninguém, você se apropria, é isso que você faz. Se eu e meu pai somos um, a quem eu me voltaria e imploraria? Eu não me apropriaria? Então eu me apropriaria, não do que eu preciso. Então, eu digo a todos: experimentem. Experimentem e depois me façam um favor, só temos algumas unidades restantes, o encerramento será no dia 29, que é uma semana a partir de terça-feira, então teremos 3 palestras, mas compartilhem comigo suas experiências. Não peço que compartilhem comigo o que ganham com o uso da lei. Se ganharem 1 milhão, guardem. Não estou pedindo que me deem 1 centavo sequer. Podem doar para a caridade, para qualquer pessoa, mas em meus quase 30 anos na plataforma ensinando este princípio, nunca apelei a ninguém por 1 centavo sequer. Esse tem sido o meu histórico. Ninguém naquela plateia jamais poderá dizer: dei a ele fulano de tal porque ele me pediu. E eu já tive a experiência de coisas que estavam atreladas a um presente aparente e eu o devolvi. Então, peço que experimentem. E quando peço que compartilhem comigo, quero dizer que me digam como funciona, para que eu, por minha vez, possa contar a história de vocês pelo país e encorajar as pessoas a aumentarem sua fé. Então, em Gálatas, vocês são instruídos. Aquele que ensina. Ou então, aquele que está sendo ensinado, partilhe todas as coisas boas com aquele que nos ensina. Então, peço que compartilhem comigo o que é bom nesse sentido. Escrevam-me uma carta e me contem como funcionou. Deem-me o máximo de detalhes possível sobre como eu, quando subir ao palco e disser: agora, uma senhora teve esse problema, ou um cavalheiro teve esse problema, e foi isso que eles fizeram e foi assim que funcionou. Alguém na minha plateia pode ter um problema semelhante, então, se eu puder contar um problema semelhante ao seu e vocês puderem ver como eles o fizeram, bem, compartilhar dessa forma aumenta e encoraja nossa fé. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta inaudível. Resposta: ambos, na verdade. Veja bem, não estou qualificado para dizer quanto tempo leva para a promessa se cumprir, não sei. Blake, em sua maravilhosa Jerusalém, afirma várias vezes 6.000 anos, mas quem sabe o quão perto de 6.000 anos alguém está?
Ele pode estar nesta noite com 5.999 anos e as próximas horas trazem isso para esta noite. Não sabemos se o número dele é verdadeiro. Ele pode estar colocando isso com base nas escrituras de 6 dias e 1 dia é igual a 1000 anos. Isso nos é dito em Pedro. E assim, os 6 dias da criação para trazer a imagem perfeita, façamos o homem à nossa imagem, que foi declarado no 6º dia. E assim, os 6 dias, Pedro nos diz que um dia é como 1000 anos, 1000 anos são como um dia. Então eu não poderia realmente lhe falar sobre a promessa. Mas aqui, no que nos diz respeito, ele disse: Eu os envio para colher aquilo em que não trabalharam. Mas isso é óbvio no mundo todo. Eu entro na loja e compro a Bíblia, certamente não trabalhei para divulgá-la, e aqui está uma obra de trabalho ao longo dos séculos, e eu a acolho, e certamente não trabalhei para publicá-la. Eu compro um romance, compro qualquer coisa, vou ao teatro, sento-me e assisto ao espetáculo mais glorioso. Bem, aqui foram necessários dinheiro, talento, energia, um autor para escrevê-lo e um diretor para dirigi-lo, e eu estou colhendo, estou na colheita. Eu os envio para colher aquilo em que não trabalharam. Então, estamos em plena colheita, todos nós. Então, quando saio tendo investido meus 6 ou 8 dólares, ou algo assim, em um ingresso, o que é isso comparado ao trabalho por trás desse esforço? O autor pode ter passado um ano inteiro escrevendo, ou mais. E aqueles que investem o dinheiro estão ansiosos, preocupados porque a colheita pode fechar na primeira noite, ou eles podem colher o dólar de César. Então, você diz 4 meses? Lance a foice e colha agora. Você pode colher, como se estivesse colhendo o dia todo. Você e eu vamos ao supermercado e olhamos para esta colheita. Certamente não trabalhamos para trazê-la. Tudo está lá, então simplesmente colhemos aquilo pelo qual não trabalhamos. Eu certamente sei, na promessa, que não me lembro de ter trabalhado por ela. Eu passei pelas fornalhas, todos nós passamos pelas fornalhas, mas em sua infinita misericórdia ele esconde de nós a dor, esse passado doloroso. E assim, quando você colhe o nascimento e colhe a ressurreição e colhe Davi e colhe um após o outro, veja que colheita. E você não se lembra de ter trabalhado. Pelo menos eu não. Alguma outra pergunta, por favor? Pergunta inaudível. Resposta. A lei de Deus. Ele disse: Tenho prazer na lei de Deus, e o homem que se deleita na lei de Deus próspera em tudo o que faz, bem, portanto, estou adquirindo entendimento no uso da lei. Portanto, o segredo da imaginação é realmente um segredo e há tantas facetas nele, então como aplicá-lo agora em direção a este ou aquele objetivo? E assim, estou adquirindo cada vez mais entendimento à medida que exercito o talento. Ele distribuiu talentos, e um os multiplicou, e ele o elogiou muito. Outro duplicou os seus, ele foi muito elogiado. E um teve medo de testá-lo, então o enterrou, e ele foi condenado. Mateus 25, 14. Então, esta noite, alguém sai e diz: Se eu tentar e não funcionar, estarei pior do que antes, portanto, vou enterrá-lo e não tentar, apenas falar sobre isso. Então, eles vão lá e só falam sobre isso e depois são, bem, o porta-voz numa festa, mas nunca tocaram, nunca realmente tentaram. Mas alguém acreditou, pegou os 5 talentos e fez 10, um dos 2, fez 4. E aquele com o talento único, não quis tentar, enterrou-o e foi expulso. Então, temos um talento. O talento é que você pode usar sua imaginação construtivamente para atingir objetivos, habitando o fim como se o fim estivesse presente. E isso é obter compreensão. Alguma outra pergunta, por favor? Pergunta. Provavelmente uma pergunta boba, mas em Marcos, quando Jesus expulsa o espírito imundo em legiões, por que então os espíritos imundos entram numa manada de porcos e os porcos vão para o mar e se engasgam? Resposta. O porco, é um símbolo de Jesus Cristo, sempre foi o Redentor e Salvador do mundo. O único que faz um sacrifício é Deus. Capítulo 53 de Isaías. Todos os pecados do mundo,
todas as marcas do mundo são colocadas sobre ele. Então, quem poderia realmente tomar sobre si os pensamentos desagradáveis do homem, seus pensamentos horríveis, senão Deus? Ele os toma e os externaliza para que o homem possa ver a causa do estranho mal em seu mundo. Ele não reconhece que é a causa, então continua a atribuir cada vez mais a Deus. Pois Deus está desempenhando todos os papéis, não há nada além de Deus. Ele se tornou eu, ele não está fingindo ser eu digo. Eu sou. Antes que eu possa dizer qualquer coisa, preciso primeiro ter consciência de que eu sou, e esse é o nome dele. Levanto de manhã e posso dizer: onde estou? Não sei onde estou, posso até ter amnésia e não saber quem sou. Posso olhar para o rosto da minha esposa e não saber quem ela é, posso. Isso já aconteceu, aliás, acontece o tempo todo. Mas não consigo esquecer que sou. Posso esquecer quem, onde, o que, qualquer coisa, mas nunca consigo esquecer que sou. É assim que é básico. Então, ele me tornou até o âmago, e então me deixou livre para cometer todos os erros do mundo até que finalmente eu começasse a me lembrar. Porque, ele disse em um capítulo: escreva num livro para confortá-los quando o mal cair sobre eles. Então, você volta para aquele livro e estuda, e de repente tudo começa a se manifestar em você, quem você realmente é. Então, você começa a traçar o efeito até a causa, e então você começa a despertar, e então todos os grandes sinais. Quando toda a lei de Moisés se concretiza e se desdobra em você, então você encontra Jesus Cristo. Não como outro, sem perda da sua identidade, mesma individualidade, sem ruptura radical com o passado. E aqui, o tempo todo você pensou que ele era outro. Por hoje é só. Boa noite.